E aí, pessoal? Estamos começando mais um episódio do nosso Parto Seguro Cast. E hoje a gente é um episódio muito especial, muito mesmo, né? Como todos os outros, é verdade. É porque é tão apaixonante que é difícil dizer qual que não é especial, né? Mas, e se você não sabe do que eu estou falando, inclusive, é porque não está nos acompanhando. Eu te convido a sua família a nos acompanhar no canal do YouTube do Parto Seguro Cast, no nosso Spotify. A gente está compartilhando tanta coisa gostosa com vocês. É muito legal, vocês vão entender o sentimento aqui. Mas enfim, como eu estava falando, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Equipe Luz, né? Finalmente. Não sei vocês, mas muitas pessoas perguntam como que surgiu a Equipe Luz. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso. E aí, para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente está com a doutora Aurinete, né, que faz parte também da equipe, doutora Lícia e doutora Suânia. E a gente vai conversar, bater um papo gostoso sobre isso. Vamos lá? Bora lá. Bora começar. Então, a pergunta que não quer calar. Como foi que nasceu a Equipe Luz, né? Essa equipe, que aqui na nossa cidade é uma equipe pioneira, né? Uma equipe formada por mulheres fortes, obstetras, né? Que tem essa missão tão valorosa com as famílias. Como foi que nasceu essa ideia? Bom, bora lá, né, Su? Vamos! A ideia surgiu, né, com a gente. A gente inicialmente tinha um consultório, na verdade a gente tinha se formado na residência, a gente estava querendo trabalhar, fazer parto, acompanhar as famílias que a gente... fazer o nosso sonho, né? Exercer a nossa profissão. Mas aí, sozinho, isso é impossível, né? E surgiu uma oportunidade da gente montar um consultório. Aí eu convidei Suânia para ser minha sócia no nosso consultório, nosso primeiro consultório. E lá a gente começou a nossa história. Em 2017, a nossa caminhada. Antes, o que a gente fazia? Acompanhava as nossas gestantes, só nós duas. Só nós duas. E não foi fácil. Foi não. Né? Com certeza não. Foi fácil. Porque, tipo assim, eu sempre costumo falar para as minhas pacientes que essa é uma dor de todo obstetra. Tipo assim, quando a gente se propõe a acompanhar uma família, acompanhar uma gestante, acompanhar essa mulher nesse momento tão especial da vida dela, a gente, às vezes, a gente não consegue entregar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gostaria. Por quê? Porque a gente não consegue. Porque, às vezes, é humanamente impossível a gente sozinho oferecer a segurança que uma família precisa nesse momento da vida, né? Agora mesmo a gente estava aqui falando com o pessoal da equipe do podcast e ele contou até uma história interessante sobre a chegada do filho dele, que nos emocionou, que uma colega estava acompanhando ele e ela acabou perdendo a filha na véspera do parto. Uhum. E ela, imbuída de toda a força de vontade e do amor, ela foi lá para receber aquela família, aquela criança, muito embora ela tinha perdido a filha dela, né? Então, isso aí é uma coisa assim sobrenatural, eu diria assim que sobre-humana. Nós que somos mães, a gente se imaginar em tal situação, a gente não consegue perceber de onde ela achou forças. Verdade. E aí, por isso, né? Exatamente por isso que a gente surgiu essa necessidade da gente se juntar. Eu e Suânia. Na época, a gente tinha uma outra colega que fazia parte, que nos ajudava, né? Que é importante. A doutora Thaís, que ela não tá aqui, mas é uma grande amiga nossa. Ela estava conosco nessa época. Eu até te falei. Da residência toda junto. Pra quem não conhece, né? Nós éramos da mesma turma de residência. Então, nós nos formamos juntas. Eu, Lícia e Thaís. E a gente, no momento que a gente se formou, a gente nos lançamos. Vamos com a cara e coragem pro consultório. E aquele espírito empreendedor se apossou da gente. E a gente foi lá com a cara e a coragem e fomos avante. Só que era só nós duas, né? Thaís até acompanhava, mas Thaís estava fazendo mastologia. E ela, na verdade, ela não estava tão envolvida nessa questão da assistência ao parto. Ela estava mais envolvida na questão da mastologia. Ela era nossa sócia, mas não fazia tanta assistência que a gente fazia. Naquela época também a gente não era tão vista, né? Nós éramos
como é que se um ditado aí, gente? Recém-formada. Recém-formada, tipo um pintinho. Saindo das fraldas. Saindo das fraldas. Exato, estávamos nascendo. Então, assim, a gente não tinha a visibilidade que nós temos hoje. Então, a gente não tinha tantas pacientes. E aquelas que a gente tinha, a gente gostaria de fazer tudo o que fosse necessário para aquela família. E assim, quando a gente faz um pré-natal, a gente fala que a cereja do bolo, né, é o parto. Então, Com a gente certeza. quer estar naquele momento. É doloroso a gente não poder estar presente naquele momento. Muito. E naquela época, que era só eu e Lícia, nós nos ajudávamos. No momento que eu não podia, eu ficava pelo menos mais tranquila. Não era tão doloroso, porque eu sabia que a minha amiga estaria lá para fazer o mesmo papel que eu estaria fazendo. Uhum. Assim como era o contrário. Então, nós nos ajudávamos muito. Então, surgiu ainda mais a necessidade, né? Não sei se eu tô até falando um pouco mais do que eu deveria. Esse é o objetivo. Pode continuar. Esse é o objetivo. Contar tudo. Vamos contar tudo. Abrir o jogo, o coração. Pode contar tudo. Então, surgiu uma necessidade, inclusive, a gente pensar em um outro nome também para nos ajudar, porque até então a gente não pensava numa equipe em si. A gente estava iniciando, a gente estava engatinhando na obstetrícia, na assistência ao parto, né? Naquela época, o que? 2017? 2017. Tinha basicamente uma pessoa em São Luís de parto normal. O nome de uma pessoa para parto normal. E nós estávamos entrando agora. Então, a gente tinha que... A gente tinha que fazer diferente. Exatamente. Né? A gente começou a pensar, a gente dormia e acordava pensando o que a gente ia fazer. O que a gente vai fazer diferente, o que a gente vai oferecer para essas famílias, como que a gente vai entrar nesse mercado de forma que a gente consiga ser notado. Exatamente. E aí eu lembro que uma vez, era um sábado à tarde ou domingo, não lembro se era um fim de semana, eu não estava trabalhando, estava em casa no meu descanso, acendeu uma luzinha, eu peguei o telefone e liguei para a pessoa, a gente passou uma tarde conversando. Rapaz, será que se a gente... O que a gente vai fazer para mudar isso? Porque, assim, a estrutura de um parto tradicional, convencional, naquela época que a gente fazia, assim, em 90% das vezes, era a equipe que acompanhava, né, a obstetra, o bebê nascia, tirava ali, quando era uma cesariana, a mãe era a personagem, né, principal e era a última a participar do parto, né? Porque a criança era tirada, ia sair para aquele becinho, ia embora, e aí a mãe era a última a ver. Isso era uma das coisas que incomodava a gente. A gente ficava extremamente incomodada com isso. Aí eu disse, rapaz, Sônia, vamos tornar isso diferente, vamos humanizar mais esse momento, esse momento de parto. O que a gente pode fazer para fazer essa diferença? E foi algo até que a gente estava comentando, né, ainda há pouco. Quem de nós vivenciou isso que a gente está oferecendo hoje? Exatamente. E isso é que é importante, porque a gente ainda vai falar mais na frente, fiquem aí, porque tem muita coisa boa nesse podcast. Nós, como obstetras, mães, nós passamos por situações... 3 de nós aqui passamos por situações no nascimento do nosso filho que a gente não conseguiu viver esse momento. E assim, é com tanta alegria que a gente consegue fazer com que a família viva isso. Quando eu tenho uma família assim que não vive, como recentemente eu tive nós participando de um parto que eu não consegui dar, porque o bebê realmente não nasceu muito bem. Aí eu pegava assim nela e dizia assim, eu vivi isso que tu tá vivendo. Eu sei exatamente a dor. Eu sei exatamente o que é teu filho sair e você não ver. Eu sei o que é isso. Sabe? Ela fica mais... A mulher, ela se sente mais acolhida. Tipo assim, a obstetra também não viveu. O que eu queria te proporcionar, eu também não vivi. E calma, a gente tá aqui, a gente tá junto, a gente vai passar por isso. Eu lembro muito do teu parto. Foi um dos meus partos, ó, gente. A minha obstetra, estou aqui, a minha obstetra. E auxiliar, tá aqui, estiveram presentes no parto. Na época do teu parto, a gente já praticava práticas de humanização no parto. A gente já colocava o bebê. Daqui a pouco a gente vai fazer, né? Como é que foi o histórico. A escala, como foi que aconteceu. E na tua época a gente já fazia isso. Então, quando eu não pude colocar Joaquim em cima de ti... Foi muito frustrante. Olha, foi mesmo. Foi. Porque era um parto pélvico, né? A gente sabia que pode ter as suas complicações. O bebê pode nascer um pouquinho mais cansado. Era naquela beirando ali a prematuridade. Né? Sim, não é prematuridade, assim, beirando assim, né? Saindo da prematuridade.
E eu, bonitinho, não quis fazer aquele cooperar com a choro gente. bonito pra colocar no colo da mãe dele. E a gente ainda tentou estimular, a pediatra lá tentou estimular, mas não teve. Realmente a gente teve que clampear. A gente clampeou, ainda bem que a Meu tia marido estava... não participou, a tia clampeou. Clampeou e a pele teve que levar. E eu lembro muito que, apesar de a gente não ter conseguido fazer isso no parto, quando tava lá na sala de recuperação... Depois que deu não tudo sei se tu certo, eu lembro. Eu peguei Joaquim e coloquei em cima de ti. Lembro, Tem fotos marcantes desse momento. Bom demais. Porque foi algo que nos... Assim, lógico que a gente sabe que qualquer tipo de parto, intercorrências podem acontecer, né? Mas foi algo que a gente sentiu como se fosse tirado nosso. E eu não consegui fazer isso ainda contigo. Comigo. Por tudo que a gente já tinha... Construído, caminhado, tudo que a gente né? tinha construído, não consegui fazer isso no teu filho, foi assim... E eu sabendo passo a passo, sabendo que exatamente o que acontecia. Mas eu fiz depois. Fiz depois? Fiz depois. Milka tem uma risada muito gostosa, né? Porque, olha aí, ó, já estamos aqui prevendo as duas risadas mais gostosas. A dela é mais esparrosa, vocês vão ver isso daí agora. Até o final do podcast vocês vão ter que decidir essa situação. Essa risada, ela tá presente na nossa vida, nos nossos partos, nos acompanha. E até a gestante que passou por essa situação recente, ela disse assim, na hora que a doutora Milka se calou, não riu mais, pronto. A situação ali pra mim tava grave. Alguma coisa aconteceu. Tava grave, tinha muita coisa acontecendo. Mas assim, voltando aqui ao começo, como foi que a gente surgiu, como foi que a gente começou. Sim, aí a gente começou, conversamos, o que a gente vai fazer diferente? Aí, naquele momento, a gente não tava fazendo uma cesariana, um parto tradicional, como era a obstetrícia até o momento. E aí a gente decidiu fazer, a primeira coisa que a gente decidiu, o fato de mostrar o bebê pra mãe, né? A única coisa que a gente já fazia antes era o clampeamento. A música surgiu primeiro. A música surgiu primeiro. Compramos 2 caixinhas de som. E aí, assim, a gente até tem uma foto das 2 caixinhas de som. E a gente começou com a tal da playlist. Vamos botar as playlists de parto. E inicialmente a gente colocava. Por quê? Depois era comum levar pacientes. música pro parto, mas a música era para o obstetra. Era para a equipe, era para a pessoa que estava operando. Era para relaxar a equipe. E naquele momento, por que eu não vou relaxar a paciente? A paciente, a mãe, né? De repente, o que eu gosto não é exatamente o que ela gosta. E eu nunca me esqueço de um parto ao som do Boi da Maioba. A gente estava lá, tu lembra desse parto? Aí o neném nascendo, dançando Boi da Maioba. Por quê? Porque os pais gostavam daquilo. Então, para eles foi, assim, totalmente diferente. E isso deixou, assim, fazia com que o nosso coração ficasse cheio de alegria. Né, ela lembrar de uma música, assim, 5 anos depois, ela escutar a música e saber, meu filho nasceu. Tava tocando essa música no dia que meu filho nasceu. E parece uma coisa boba, mas não é, porque a gente sabe que cientificamente a criança vai gerando essa memória, né? Então, uma coisa que a gente, inclusive, orienta no consultório é assim, construa a sua playlist durante a sua gestação. Porque o centro cirúrgico já é um ambiente diferente, né? Frio e tal. A música é uma maneira de você familiarizar aquilo ali pro neném que vai nascer. E elas adoram, porque realmente é isso que vai acontecendo. Então todo mundo já nasce feliz, inclusive o neném. De vez em quando sai um coro. De vez em quando sai um coro. Exatamente. As músicas da nossa época, que meu Deus, é uma legal. delícia, eu também acho. Depois dessa questão da música, foi a gente surgiu o... Não, foi? Não foi a questão... Logo no início, a gente foi o clampamento tardio. Porque foi, não, o clampamento tardio do cordão. A gente foi... A gente já fez logo aí isso. Aí ficava aquela coisa com o pediatra, já deu 1 minuto, já deu 2 minutos, já deu 3 minutos. Calma, a gente vai aqui isso. Conforme a gente conseguir clampear no momento certo. Mas até então ainda era um método tradicional ainda. A única coisa diferente era a música e o clampamento tardio. Só que a gente nunca se acomodou, a gente sempre quis mais, a gente sempre queria oferecer o melhor. Né? Cadê a mãe nesse assim, processo? A gente sempre queria saber onde é que a gente ia incluir essa família, essa mulher para participar cada vez mais. Aí foi quando a gente teve a ideia, né? Vamos mostrar esse bebê para ela. Primeiro, tinha todas aquelas manobras de asepsia, antisepsia, que a gente ficava assim meio melindrado. Vou botar no colo, não vou botar no colo. Ali. Porque na hora de um parto normal, que não é um procedimento cirúrgico, geralmente se bota o bebê no colo da mãe, né? E naquele momento, numa cesariana, que é uma cirurgia, não deixa de ser um procedimento cirúrgico, uma cirurgia grande, né? Abre cavidade abdominal. E aí, não vou botar, ela vai deixar de viver isso só porque ela
tá numa cesariana, sendo submetida a um procedimento cirúrgico, eu disse, não, vamos fazer diferente, vamos mostrar, né? Primeiro vamos começar mostrando. Muito engraçado. Aí na nossa primeira cesariana, a gente meio sem jeito que a gente decidiu fazer. Vamos mostrar por cima do campo. Aí lá vai a gente mostrando. Tem um aí tá olhando. Isso aqui é o campo, aí esse aqui é o bebê. A gente botava assim, olha. Oi! Tchau! Olhava, mas eles ficavam assim, animadíssimos, alegres. Imagina, só de você ter passa olhado, 9 meses de ter olhado. só de olhar Imaginando ali o rosto da criança. Imagina! Ainda é com o cordão, né? O cordão ligado. ligado. A gente só que nessa mostrava. época ela ainda não olhava, né? O cordão. Não Até... tinha um clampeamento. Ela não clampeava, a gente só mostrava. Só mostrava e voltava. E voltava, e a gente pediatra passou que levava. algum tempo dessa forma. Foi. Até que a gente decidiu um dia, vamos avançar, vamos fazer mais, vamos fazer melhor. E a gente sempre foi de procurar, buscar, ver equipes, o que estava se fazendo fora, né? A gente olhava as equipes de fora, de plástico, fazendo. que era tipo a paciente olhava o nascimento, mas não tinha aquele contato, né? Era contato ou pele então a pele. a mãe botava uma luva para poder segurar o seu filho. A gente não queria isso, a gente não queria nada entre um e outro, né? Muito artificial, separando a gente também. queria pele, queria calor, queria memória afetiva, né? Exatamente. Cheiro, calor, E aí a pele. gente foi pensando. Aí teve um dia que aí eu disse assim, é agora. Selecionei uma paciente fofíssima, nossa, eu vou fazer. Cheguei lá na hora e disse assim, olha, vamos fazer um protótipo aqui, um teste, tu aceita? Ela aceita. Treino. Ela e o esposo, assim, aquele casal fantástico. Na hora que eu disse assim, olha, eu vou botar o bebê no teu colo. Na hora que o bebê nascer, se nascer bem... Era o segundo deles ou era o primeiro? Era o primeiro. A gente fez os dois fez deles. os dois, mas foi. aqueles foi o Aquele primeiro. era o primeiro? O primeiro. Eu vou botar o bebê no teu colo. Aí ela ficou super empolgada. Vamos, quero. Aí na hora que nasceu, que a gente botou... Foi esse casal que ressignificou a obstetrícia pra mim. O marido dela. Porque ele chorou tanto nesse parto, que eu olhava assim, me emocionava tanto com ele, disse assim, meu Deus, eu quero que meu marido chore assim no meu. Se meu marido não chorar assim no meu próximo filho... Criou um pré-requisito, parâmetro. Esquece, porque eu quero isso. E as fotos ficaram assim, maravilhosas. Lindas. E tipo assim, ela teve uma experiência assim, tão fantástica, que ela não estava esperando. Tipo assim, quando a gente ia naquela época para um procedimento cirúrgico desse, a gente já não esperava olhar o bebê. É um momento maravilhoso, mas o bebê vem depois, enroladinho, no paninho. Sim. Ela e como sentiu. era algo novo, né? Vamos iniciar isso agora. A gente chamava a pediatra. Olha, nós vamos tentar fazer isso. Ela, não, Exato. Tá bom. Aí eu avisava a anestesista que a gente vai querer para baixar a tenda. Assim, a pediatria em si até que nunca teve uma certa barreira, né? Nunca olhava com olhos, né, diferentes. Uhum. Mas a anestesia a gente acabou tendo um pouquinho de resistência, porque eles pensavam muito no procedimento cirúrgico. Ui, desculpa. Eles pensavam muito no procedimento cirúrgico e não no parto. E a gente pensava, além do procedimento cirúrgico, no parto. E a gente queria ao máximo tentar fazer com que a família também vivenciasse isso. Então, tinha alguns anestesistas que ficavam, mas por quê? Sempre foi feito assim, parto, né? Cesariana sempre foi feita assim, que por que vocês vão vai inventar mudar agora? Vocês vão inventar. Né? Mas vamos fazer. E a gente vai. E hoje, assim, graças a Deus, assim, a gente sabe que toda mudança sempre traz, né, desconforto. Sair da sua zona de conforto, na verdade, sempre é difícil e sempre é difícil para as outras pessoas também. Mas hoje, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, todo mundo olha a gente e já sabe como é que a gente trabalha. Isso é verdade. E o bom também é saber que outras pessoas também começaram a trabalhar da mesma forma. Isso então, é fenomenal, isso tipo é maravilhoso. Assim, quando a gente viu a primeira equipe sem ser a nossa, foi fazendo exatamente como a gente fazia, a gente ficou assim, meu Deus, que bom, cara. Que legal. Por que é bom? Porque é bom que seja replicado o que é bom. É verdade. Né? Tipo porque assim, o benefício faz da uma família, coisa, né? que a gente... Não, eu quero mais é que as pessoas vivam isso. Eu quero mais é que as mulheres cada vez mais sejam submetidas a esse tipo de tratamento. Verdade. Eu quero mais é que todas as equipes de parto sejam humanizadas, que todas as equipes de parto trabalhem da mesma forma. E, tipo assim, é importante que a equipe que está ali esteja unida, esteja em sincronia, porque como
Como a Sônia estava falando que a gente não teve muitos problemas em relação à equipe de pediatria, mas é necessário que ela concorde, né? Que ela concorde com o que eu vou fazer. Porque se ela não concorda, de repente, com o que eu vou fazer, ela não vai aceitar. Porque a partir do momento em que esse neném sai, ele não é mais meu paciente. Ele só é meu paciente até enquanto ele está na barriga dela. Exatamente. A partir do momento em que o bebê sai da barriga da mulher, ele já é paciente de outro médico. Verdade. E é preciso que haja uma concordância entre as equipes. E isso é que é mais bonito e mais importante. E aí a gente, devagarzinho, a gente foi montando e a gente conseguiu construir tudo isso que a gente faz hoje. Outro exemplo é a questão da música. Não sei se tu lembra. A gente colocava música. A gente colocava um volume que dava para a paciente escutar e se sentir confortáveis, né? Escutando a música. Mas já houve vários momentos que a gente ia e aí na hora que vinha para fazer anestesia, desliga a música. Desliga a música. Baixa a música. Baixa a música. Mas hoje já até pergunta pela música. É verdade. É porque toda mudança a gente sabe que é assim, né? É verdade. Então, maravilhoso. é. Gente, e o porquê do nome? Equipe Luz. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Era Liz. Tu quer Casa Liz, a gente só lembra da Casa Liz. Que é o seguinte. Su, tu quer falar? Não, pode falar. Ó, é o seguinte. Nós, com esse nosso espírito empreendedor, a gente sempre queria mais, a gente queria mais. E antes da equipe, né? Não sei, assim, a gente pensava várias coisas, né? E naquele momento a gente viu que aqui em São sonhava Luís alto. não tinha uma casa de parto, né? E que tava na moda, as mulheres com casa de parto e tal. Sônia, vamos montar uma casa de parto? Aí a gente não sabia nem pra onde ia montar uma casa de parto. Mas a gente não. Vamos montar uma casa de parto. Antes da coisa nascer, tem que nascer o nome, né? Então aí a gente ficou Lícia e Suânia, Casa Liz. Aí pronto, o nome da nossa casa de parto já tinha nome, era Casa Liz. E aí a gente começou a pesquisar na internet, no Instagram, e ver outras casas de parto em São Paulo, em Brasília. A gente até pensou em viajar pra Brasília para ir conhecer uma casa de parto que tinha lá. Tinha uma casa de parto que fazia como se fosse o tour, explicava e tudinho. Aí a gente foi em cima, foi embaixo, começou a pesquisar nomes, aí a gente precisa melhorar esse nome. Quem que vai querer parir numa Casa Liz? Já tinha que explicar o significado que era Lícia e Suânia. Como assim? Aí, Casa Liz, quem vai querer parir nessa Casa Liz? Então vamos mudar, gente. O que lembra um parto? O que é bonito num parto? Né? Quando a gente fala que a mulher vai fazer o quê? Ela vai dar luz, né? Então, se a mulher vai dar a luz, por que não Casa Luz? E aí foi daí que surgiu o nosso nome, Casa Luz, a princípio, porque era só nós duas. Era só, gente. Casa Luz. E aí a gente sonhava muito alto, né, amiga? Sonhava alto, mas é isso que é importante. A gente não tinha como. A gente não sabia nada a respeito. Era só nós duas e já tava pensando numa casa. Casa Luz. A gente já ia montar essa casa. Mas quem sabe um dia não se sabe, dia de amanhã. Quem sabe. E aí, o que aconteceu? A gente pensou, mas depois a gente viu que essa ideia talvez não fosse a melhor ideia. Não nesse que momento. A gente não estava organizada, nem nós. Que a gente não tinha como trabalhar com obstetrícia, só nós duas. Uhum. E a gente aí estava organizando uma casa de parto. Não, calma, freia essa ideia. Primeiro porque é um investimento muito alto. Muito alto, pra gente saber se a coisa ia dar certo. Foi quando surgiu a pandemia. Né? Uma dedicação. Muita. Como é que vocês duas somente... E assumir uma casa de parto, né? Menina. Mas a gente viu até ambulância para levar A gente foi atrás disso. Foi até de ambulância. Tinha que ser perto de maternidade. Perto de maternidade, onde tinha é que ia ter ser, material na casa em si. Tudo pré-requisito. Tem mesmo. A gente foi até que surgiu a pandemia. Foi. Veio a malfadada pandemia, que mudou toda a nossa vida, né? Que antes a gente... Foi até que quando a gente pegou o Covid. Conta essa história, isso. Foi, né? Essa história do Covid. Do Covid. Como era só nós duas, né? Então, a gente contava uma com a outra. O que ia acontecer se as duas não pudessem? E foi o que aconteceu. Na época do Covid, Lícia primeiro pegou... Acho que foi tu que pegou o primeiro COVID. Ela ficou na época de isolamento, acho que era 10 dias. E quando ela tava quase saindo do isolamento, já tinha uma semana, eu peguei Covid. E fiquei internada com meu filho no hospital. Ele ficou internado e eu fiquei com ele.
Nessa época, eu tinha 3 pacientes para parto normal. E eu, meu Deus, como que eu vou fazer? Lícia, amiga, ainda tô em isolamento, só saio tal dia. Eu disse, ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí, assim, eu estando lá no hospital, com meu filho lá internado, eu tive que ir atrás de obstetras. Naquela época, quem de fato fazia parto normal eram poucos, então eu tinha que ir atrás, falar das pacientes e perguntar se poderia assumir esses pacientes. A dificuldade. Aí, além disso, falar com as famílias. Logicamente que eles entendem, compreendem, porque eu estava em isolamento, não tinha como sair do isolamento para atendê-los. Mas foi uma mudança total, no sentido de que tinha paciente que estava com 38 semanas, tinha paciente que estava com 39, já no final, nas consultas semanais, ia conhecer um outro obstetra, que ia criar aquele vínculo naquele momento, porque a gente não tinha, até então, uma equipe em si. Era eu e Lícia se ajudando. A gente só se ajudava. E aí eu não podia, Lícia não podia, eu tive que ir atrás de alguém para assumir. E assumiu as 3 pacientes. As 3 pacientes, de fato, nasceram com essa outra pessoa. Que, obrigada, graças a Deus. Porque, assim, a equipe, nesse momento, foi que a gente pensou, a gente precisa aumentar. Porque não dá mais pra ficar só nós com dois. Um não dá pra fazer, com 2 também não estava mais dando. E a gente já estava começando a ser conhecida, né? Porque a gente já tinha algumas formas de trabalhar, como a gente acabou de comentar, toda essa prática de humanização. Então, acaba que a gente já estava começando a ter aquela formiguinha, né? Meu parto foi com a doutora Alice, meu parto foi com a doutora Suane, e começa a ter mais volume de paciente. E aí, a gente já estava sem ter a segurança de que essa família, caso acontecesse algo comigo, como aconteceu, eu estava internada, a outra colega assumir. Esse era um dos motivos, assim, porque eu também já trabalho com obstetrícia desde 2012. E essa era uma angústia que eu tinha, porque as famílias me procuravam e eu explicava, olha, eu trabalho só. Então, se por algum motivo, alguma situação eu não possa estar naquele momento para fazer o seu parto, você vai ter que dar entrada pela urgência. Então, esse era um lema que eu falava para as famílias, mas que, ao mesmo tempo, eu não me sentia confortável, porque eu não sabia como que seria aquela recepção, o acolhimento, aquela interação que a gente já tinha ao longo do pré-natal. E teve uma família que me marcou muito, que eu achei interessante, que foi algo que me marcou e que eu fiquei, como que eu vou trabalhar com a obstetrícia dessa maneira? Era uma gestante que entrou em trabalho de parto justamente num dia em que eu estava de plantão. Porque aqui todas nós somos professoras, preceptoras de residência médica, professoras da UFMA. Então, nós temos também outros compromissos. E essa mulher, nesse dia, entrou em trabalho. E ela sabia que ela tinha que ir pelo plantão. Ela me ligou, eu expliquei. E eu lembro como se fosse hoje, ela perguntando, doutora, que horas que você sai daí? Eu disse, eu saio daqui às 7. Mas você precisa ir na urgência. E assim ela foi. Ela era uma paciente que queria uma cesariana. Ela entrou em trabalho de parto, ela evoluiu o trabalho de parto e ela optou por esperar que eu saísse do plantão. Mesmo que eu falei, olha, você pode, você está evoluindo, você pode parir a qualquer momento. E eu lembro que eu saí do plantão, cheguei lá, ela já estava com 8 centímetros. Nossa! E eu disse assim, olha, tem tudo para ser parto normal, tá tudo bem. Vamos deixar evoluir? Ela disse, não, doutora, eu tô aguardando a senhora porque eu queria que meu filho nascesse com a senhora. E nós combinamos isso. E realmente, a gente tem que obedecer, explicar os riscos e tudo, e acolher aquela família. E assim eu fiz aquele parto. Eu estive presente, mas tiveram outras situações em que eu não estive presente, né? E hoje, quando a gente faz parte aqui da equipe, essa questão de segurança, de falar para minha paciente, para aquela mulher, para aquela família, que se em alguma situação eu não estiver, eu tenho uma equipe que
pensa comigo, que sabe dos casos, que a gente divide todas as informações delas, inclusive os medos, as angústias, os desejos. Exatamente. Quantas vezes naquela época eu ligava pro plantonista querendo passar o caso, querendo que ele tivesse uma certa atenção com algum cuidado com aquela paciente, né? empatia, um olhar diferente, porque a gente se preocupava. Né? Então, é daí que eu queria fazer, assim, o que foi que... Porque hoje eu tô aqui porque vocês tiveram a ideia de crescer essa equipe. E aí eu queria perguntar para vocês o que foi que levou vocês a me convidarem, a Milka, a convidar hoje o nosso grupo, que já temos 8 colegas, 8 mulheres que querem, né? Amiga, assim, tu falando dessa forma, né? Cara, quanto orgulho. Quanto orgulho. O tanto que a gente... O quanto que a gente cresceu. Começamos nós duas lá. Depois dessa situação do Covid, aí a Milka é minha irmã, né? Já tinha terminado a residência médica, já estava querendo participar da assistência. E a gente, vamos convidar a Milka. E a gente sempre teve esse cuidado de escolher pessoas que pensassem igual nós. Né? Porque não dá para ter na mesma equipe uma pessoa que pensa diferente, uma pessoa que age diferente. E assim, o nosso pensamento, ele é... A gente se olha e a gente já sabe praticamente o que está acontecendo. Primeiro que a gente sempre... Apesar de eu acho que a gente nunca ter falado, mas a gente sempre quis uma equipe de mulheres. De mulheres. A gente não queria uma equipe... A gente, nada contra, obviamente. Mas a gente queria ter algo diferenciado, que seria uma equipe de mulheres... para cuidar de mulheres. Até porque depois que a gente é mãe, a gente tem um olhar diferente. Isso é comum, às vezes, as pacientes... Eu lembro bem que antes de ter filho, a paciente perguntava, doutora, você já tem filhos? Me perguntam também, no consultório. E ficava, não, mas eu queria dar a entender que eu entendi o que ela estava passando. Não é diferente. Depois que a gente... passa por tudo aquilo, a gente tem um olhar diferente, entendeu? E a nossa situação é justamente essa, né? Trazer aquele acolhimento e aquela empatia com quem nos procura. Quando a gente resolveu crescer, né? Que foi depois desse aperreio que a gente passou, aí a gente convidou a Milka para fazer parte da equipe. E aí, da equipe não. Já ia falar isso, até então não era equipe. Era uma dupla. Era uma dupla. Aí pronto, vai crescer. Precisamos mais alguém. Equipe, né? Aí só uma observação, rapidinho. Além de ser tua irmã, eu já acompanhava ela nos plantões desde o primeiro período. Né? Sempre que não sei porquê, né? Mas bem induzida. Pois é. Suânia era minha preceptora na residência. Sim. E a Auri também. Eu fui uma professora na faculdade. Professora, né? Desde o internato, verdade. Desde o internato. Foi minha preceptora na tanto é que eu fiquei... Eu nunca esqueço a reação quando eu te vi no corredor. Meu Deus, acredito. E Suânia, a mesma coisa, que a gente acho que já se conhecia, né, Su, antes mesmo. Por conta também da amizade. Então já tinha todos os olheiros ali, né? Porque não bastava ser só a questão do parentesco, mas porque como que conhecia a maneira de trabalhar? Exatamente. Era por causa disso, na verdade. Suânia vivia me conquistando. Foi treinada, né? Foi treinada pela... Suânia vivia me namorando nessa residência. Com certeza, meu amor. Quem já nos conhece já sabe... Parecidas, 8. Apesar de hoje nós somos 8, né? Nós temos a mesma linha de pensamento, a mesma linha de imunização, de segurança. A gente confia muito uma na outra. Então, até mesmo fazendo um parênteses, assim, a gente criou a equipe para dar essa segurança para a família, mas para dar segurança pra gente também. A segurança é nossa também. Porque naquele aperrengue aí do Covid, a gente se sentiu desamparada, sem saber o que fazer. Meu Deus, as nossas famílias, como é que eu... Queria alguém pra me acolher. Exato! E naquele momento em que a gente tava passando por uma situação difícil, ainda ter que ir atrás de alguém pra poder assumir essas pacientes. Não era fácil. Então, a segurança ali, eu sempre falo isso para as famílias, inclusive, é para vocês terem a garantia que vocês vão ter uma equipe que tem a mesma linha de pensamento, tudo aquilo que eu poderia fazer, todas elas vão fazer, mas também para me dar segurança. Porque eu sou preceptora no materno infantil,
pode ter momento que eu possa estar doente, o meu filho está doente, eu não vou poder assumir essa assistência. E eu vou ficar tranquila porque eu sei que vocês não vão estar desamparados. Sim. Então, essa segurança que passa tanto para a família como para a gente aqui desse lado de cá, é um alívio. Chega a dar pra gente respirar. É verdade. Porque na hora que acontece um perrengue, a gente sabe, eu tô tranquila porque sei que as meninas vão assumir e a família vai ficar super satisfeita. Então isso deixa uma tranquilidade imensa. Até porque a gente sabe que onde a gente mora, a gente tem uma certa deficiência de locais de atendimento privados, onde te ofereça serviços adequados com quantidade de plantonistas adequada. A gente sabe que é necessário que haja mais de um obstetra para fazer uma assistência a uma gestante, né? E às vezes, uma vez que aconteceu comigo, como uma das coisas que me angustiava, que é sempre bom a gente partilhar as nossas experiências, uma gestante minha, era uma gestante tão apegada que ela queria assim, muito que fosse eu que fizesse parto dela. E quando ela entrou em trabalho de parto, na verdade, ela teve o início do trabalho de parto e um sangramento. Eu estava no interior, né? Trabalhando. E aí eu orientei ela, vai fazer uma avaliação, vai fazer uma avaliação lá na urgência, para ver. Na época, acho que só trabalhava eu e tu também não poderia ir assumir essa paciente. E aí a paciente chegou no plantão, lá, só tinha um plantonista, e ele estava ocupado. Então, quando o plantonista está ocupado, a urgência vai esperar, porque ele pode estar com uma outra urgência. Então, o meu coração naquele momento, porque assim, meu Deus, e agora? Ela disse, doutora, eu tô aqui sangrando e preciso do atendimento, mas o plantonista está ocupado. O que eu faço? E aí, o que a gente responde? Tipo assim, não sei o que fazer. Porque quem poderia, nesse momento, te dar assistência é o plantonista. E assim, isso foi trazendo cada vez mais desconforto pra gente no trabalho, porque assim, nós estávamos muito pequenas, a gente precisava crescer para trabalhar, para oferecer essa segurança. E aí foi quando Milka foi agregada na nossa equipe e a gente precisava de um nome. Qual seria o nome da nossa equipe? Gente, qual seria o nome? Aí ficou Casa Luz. Ficou a Equipe Luz. Aí Equipe Luz. E aí daí a gente começou, Equipe Luz, mas a gente precisa de uma identidade visual. Exato. Né? Não, ainda tem o Parto Seguro. Sim, primeiro... Não, mas aí foi. Aí a gente, precisando de uma identidade visual. Como é que vai ser? E aí, pensando... Fizemos o grupo, né? Grupo de WhatsApp. Fizemos da Equipe Luz pra gente escolher a nossa identidade visual. E aquela identidade visual, imediatamente a gente pensou, luz, parto. Parto, mulher. Barriga, luz. Botamos uma barriga com umas perninhas e um sol nascendo. Seria como se fosse uma montanha, com um amanhecendo. O sol atrás. É trazer luz pro mundo. Trazer verdade. Luz. Eu sou curiosa pra ver essa arte. Meu amor, mostra água. Ainda Tem. Eu também tá salvo. Eu tenho, meu amor, tenho. Não, e esse era a gente desenhando. Rascunhando assim, ó, no papel, caneta e tal. Mas não tiveram nem atenção pra ver o que vocês modificaram da forma de nascer, não é? Porque essa era a forma de nascer que Exatamente. a gente aprendeu lá na faculdade. Aquela posição ginecológica. E porque assim, foi exatamente isso que a gente fez. A gente colocou numa identidade visual aquilo. E aí depois a gente pensou, gente... Que isso? Que isso? Que identidade, que tipo de mensagem a gente tá passando? Teve a logo digital mesmo. Tinha vários modelos de montanhas, de raios tons de amarelos diferentes, lembra? Tinha embaixo luz dentro do sol, luz a dentro gente vai postar, a gente vai postar no Instagram pra vocês verem como é que era o nossa logo. Ia ser só a título de curiosidade pra vocês. E aí a gente viu que não tava assim muito legal, né? Não. E aí a gente pediu a ajuda de uma amiga, né, pra fazer essa nossa identidade visual, que tava no grupo. E, tipo assim, uma das coisas que faltava na equipe era assim, certo, a equipe é uma equipe de parto. Equipe luz e equipe de parto. Mas o que a gente quer oferecer nessa equipe de parto? Vamos botar equipe luz, equipe de humanizado. Equipe de luz, parto humanizado. Não, mas o que é mais importante além de um parto humanizado? Que é importante frisar, que é o nosso lema. Humanização, humanizar não é... diferencial. Não é diferencial. O fato da gente humanizar o nascimento, a gente não está sendo diferente. Humanizar o nascimento é trazer
segurança. Porque humanizar é obrigação de todo mundo. Todo mundo é obrigado a humanizar o nascimento. A gente precisa trazer segurança. Então, a gente decidiu que o lema da nossa equipe seria Parto Seguro. Luz, Parto Seguro. Só um parênteses, a segurança também deveria ser obrigatória. Quando a gente fala segurança, é no sentido de atualizações, medicina baseada em evidência. Exato. E não só aquilo que é rotineiro de fazer. E é um princípio inegociável. Na verdade, é porque tava na moda aquela coisa de violência obstétrica, o que é violência, o que não é violência, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, tipo assim. E a nossa equipe faz exatamente tudo que é preconizado para um parto humanizado, né? Tudo. A gente faz todas aquelas... E tudo que é feito na nossa equipe é combinado, é conversado, é previamente discutido com aquela família. E assim, e o que é que falta a gente colocar em ênfase? Tipo assim, o que tem que estar em destaque? Não é, tipo assim, porque a humanização a gente acha que é obrigação. Já faz parte. Então tinha que ter algo que ficasse em destaque. O que era o destaque? A segurança. Tinha que ser segurança. Por isso que a gente botou. Equipe Luz, tu olha, um parto humanizado, parto seguro, o que te prende? Tu vai chamar mais atenção, um parto seguro. Sim. Tu vai querer para aquela equipe, vamos dizer assim, parto seguro, porque a segurança é aquilo que de fato você almeja, né? Você, a mãe e o bebê estejam bem. As famílias, elas buscam muito por isso, com certeza. E aí veio... Olha, mas ficou linda, né? Ficou linda a nossa aula. Ficou linda. E depois disso, né? Eu Milka e Suane, equipe Luz, crescendo já atendendo as famílias. Aí um dia a gente foi numa reunião, eu me lembro. A gente foi numa aula. E nessa aula a gente encontrou com a Aurinete. Eu não sei se tu vai te lembrar, porque a gente tá falando disso agora. E aí... eu encontrei essa parte. Eu e Milka. Tu te lembra? Lembro. A gente encontrou com ela. Aí a gente começou a conversar. Como é que tu trabalha? Tu faz como? Aí ela começou a contar. Eu faço assim, eu faço assado, eu faço assim, eu faço assado. Aí depois que ela foi embora, eu e Milka ficamos um tempão no estacionamento, eu e ela. Milka, por que a gente não chama a Aurinete? Tivemos pra o fazer mesmo parte pensamento da nossa equipe? Porque, tipo assim, ela pensa igual a gente. Tudo que ela faz, a gente faz. Ela tá sozinha, vamos acolher, vamos trazer pra gente. E aí a gente convidou pra fazer parte. Eu acho que um parto também de Suânia, não é, Suânia? Antes disso, eu acho que foi. Foi. Parto, teve um né? parto que a gente assistiu mais ou menos em 3, porque Isso. por conta do horário, tu tava trabalhando. Era o aniversário de Davi. Foi. Era Tu aniversário não de Davi. fazia parte nessa época? Não. Tanto é Foi quando a logo gente depois. falou Foi contigo, mesmo. imediatamente tu concordou, porque tu já tinha tido essa experiência com ela, quando a gente comentou contigo. Foi. Foi mesmo, foi. Aniversário. Foi aniversário de Davi, eu comecei com uma indução, na realidade. Exatamente. No dia anterior. Exatamente. Foi a madrugada com a indução, ela iniciou um trabalho de parto pela manhã. Eu precisei me ausentar à tarde, porque eu precisaria estar em um outro local. Eu ainda estava indo num processo de um trabalho de parto. Quem vai ficar com essa paciente? Mas vocês não estavam aqui, eu acho. Não, Viajando, não era nada. Eu fiz contigo. Eu fiz uma parte, tu fez outra parte. Só que eu não podia ficar... parece que eu não podia ficar todo o trabalho de parto por algum motivo. E aí a Aurinete veio e fez também. Eu sei que a gente acompanhou em 3 esse parto. E aí tu ficou até 7 horas, 7 alguma coisinha. Isso. Aí uma outra colega assumiu. Sim, e depois E aí eu fui chamada, precisei voltar. Realmente que eu pensei, não, então tá bom, não vou voltar. Porque era aniversário de Davi. Mas aí depois do aniversário mesmo, 10, 11 horas, a colega me ligou pra eu poder voltar. E aí foi que eu voltei e acabei consegui fazer o parto. Isso, ela teve uma assistência por 4 médicas, Foi. né? E aí crescemos, né? E ela tinha adorado. Teve acho que antes disso, a gente ainda pensou, acho que a Aurinete um tempo antes. Foi, a gente ficou pensando. A gente pensou, só que eu fiquei assim, será? Porque assim, hoje a gente já te conhece. Sim. Naquela época a gente só conhecia assim, por corredor, por plantão. A gente não sabia esse teu jeitinho que tu não transparece logo de imediato. Não, a gente brinca que, tipo assim, aqui na equipe a gente tem
um equilíbrio. Porque Milka e Sônia são assim. Eu e a Aurinete somos mais sérias. E a Aurinete era mais séria ainda. E a gente baixou na família é assim. Toda família tem gente assim. Pois é. Aí transparecia essa seriedade. Aí a gente ficava assim, mas a gente é tão assim. Será se rola? Aí o Sônia disse assim. Aí o Sônia disse assim: Milka, mas Lícia é assim também. Faz sentido. Tem que equilibrar, né? Tem que porque equilibrar. Dessa maneira... Não, e eu tava me sentindo assim, sozinha. Né? Porque eu não sei rir desse jeito. E eu ficava assim, meu Deus. Eu preciso de alguém pra me dar força nessa aqui. Me dá força. E a senhora chegou. E aí a gente conseguiu, logicamente, conhecer ela melhor, né? Porque, na verdade, é como se ela... A primeira impressão, assim, é que ela é muito séria, né? Ela não fica com esse sorrisinho assim o tempo todo. Quem tá assistindo vai ver. Ela não fica com esse sorrisinho assim o tempo todo. É mais séria. Essa cara, né, de malvada. Não, mas sabe o que é, né? Não. Sabe o que é? É porque a Aurinete também era a nossa preceptora. Eu acho que era isso. A Aurinete era a nossa... Foi, tipo assim, ela é mais antiga na profissão. Na profissão. Diga-se de passagem, na profissão, do que nós. Gente, vocês não esperam terminar de completar o pensamento. Eu já tô com medo de decorrer dessa conversa. A amiga começou com antiga, poxa. Antiga na profissão. Sim. E, tipo assim, porque tu era a nossa preceptora na residência, então tu tava mais alta. Um patamar diferente da gente. Assim, nessa época... Nós, como residentes, a gente via nossos staffs não como colegas, assim. Não, a gente via assim, a gente fala, doutora Aurinete, doutora não sei o quê, doutor não sei quem. A gente não falava Aurinete. É verdade. Hoje já tá, né? Hoje é Auri. Hoje é Auri. Diz que hoje é Auri. Auri é só para os íntimos. E só para os íntimos. Então, tipo assim, aí fizemos essa equipe, né? E a gente sempre aumenta. E agora a gente somou, porque agora a gente tem pacientes de 4 obstetras. Sim. E precisamos cada vez mais. E por isso que a nossa equipe cresceu mais ainda. Dobramos de tamanho. Hoje somos 8 obstetras. Cada uma depois vem aqui contar a sua história, contar como é que entrou, contar um pedacinho de si, né? E isso, assim, por isso que a gente trouxe nós 4 para cá, para esse primeiro momento, porque, tipo assim, a gente foi aquela sementinha. A sementinha que brotou e hoje tá aqui. Temos os nossos projetos, né? Nós, assim, sempre pensamos em melhorar. A gente quer melhorar sempre a nossa assistência. A gente não quer ficar parado. A gente quer continuamente mudar. E essa mudança, às vezes, requer que a gente se adapte a certas coisas. Então, por isso que vocês vão ver a gente sempre mudando. Hoje a gente está com esse Parto Seguro Cast aqui, que é justamente para quê? Qual foi o objetivo que a gente fez de criar isso daqui? Foi justamente fazer o que nós estamos fazendo hoje. Mostrar para vocês quem somos. Verdade. Mostrar para vocês a nossa história. Mostrar para vocês que nós somos mães como vocês que estão nos assistindo. Passamos por momentos que vocês também passam. Sofremos dores que vocês também sofrem. E, tipo assim, estamos aqui para acolher vocês. E aí, depois desse nosso crescimento, o que a gente percebeu que a gente precisava para oferecer cada vez mais segurança? Foi a questão do trabalho. Porque antes a gente se juntou para dividir as pacientes, mas a gente fazia isso. Tipo assim, eu acompanhava as minhas pacientes. Se eu precisasse de você num parto normal, eu chamava. A gente ligava. Né? Eu ligava. Na hora cesariana, obviamente, a gente opera de dupla. Ninguém opera só, já tinha a dupla. A gente já sabia quem seria essa segunda obstetra, A gente já sabia quem iria ser essa segunda obstetra. Mas, assim, a gente percebeu em um determinado momento uma falha nossa, né? A gente queria segurança. A gente queria segurança e, de repente, a gente se viu... Meu Deus, será que a gente está realmente oferecendo segurança? Porque passamos por algumas situações meio aperreadas, né? Uma delas, inclusive, tá num podcast, a gente já contou aí para trás. É verdade. Procura nos episódios aí antigos para vocês ouvirem essa história. Mas foi um momento em que eu precisei muito de uma outra pessoa. Milka já estava de sobreaviso.
Mas ela teve que vir numa velocidade tão grande que ela pôs em risco a segurança dela. E aí, tipo assim, eram 2 seguranças descobertas. Era a segurança dela, que tem filho, marido, que veio se expondo numa velocidade louca, furando todos os sinais durante uma madrugada. Ainda bem que era madrugada, porque se não fosse, como é que ela chegaria lá a tempo? E aí, e aquela família descoberta, precisando ali que aquele bebê nascesse naquele momento, imediatamente, e eu já estava ali disposta a fazer sozinha aquilo ali, e aí ela chegou. E aí, nesse momento, surgiu aqui a luz, né? Sempre a gente tem uma luz. E aí, a luz disse assim, não podemos mais trabalhar sozinhas. A gente precisa trazer mais segurança. E como que a gente vai trazer mais segurança? Fazendo um acompanhamento de parto em dupla. Certo? Parto normal não dá para ser só. Você precisa de 2 pessoas, 2 obstetras capacitados do seu lado, fazendo a tua assistência. Porque, assim como tá tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, a qualquer momento pode não estar. É verdade. E devido a essas experiências, por isso que a gente também, hoje estamos dobramos, né? Estamos em 8. Porque a gente mudou a nossa forma de assistência. Dinâmica. A gente mudou, como ele falou, a gente vai sempre mudando, a gente vai se adaptando. Como a gente viu que teria uma necessidade de fazer uma assistência em dupla, nós já não seríamos suficientes. A gente teria que aumentar a equipe. E aí, por isso que também a gente foi... E estamos em 8 hoje. Hoje tem a doutora Carol, né? Carolina, a Catarine e a Andréia, né? Doutora Andréia. E a Marina também. E a Marina. Ai, Marina tá recém-nascida. Catarina tá recém-nascida. Marina também. Porque é importante, porque ficou assim meio pra quem não conhece, né? A Marina teve um bebê agora, gente. Puérpera, que nem no primeiro podcast, se vocês forem assistir, ela vai estar lá. Ela gestante. Exatamente. Agora ela já tá com o bebezinho dela no colo, vivendo o puerpério, que a gente sabe que é uma fase bem tensa da vida da gente. Esse nosso projeto de trabalhar em dupla é algo que me satisfaz tanto em falar para as minhas pacientes. Também. Sabe, assim, na hora que ela chega no consultório, que eu vou mostrar como é o nosso trabalho, que eu falo que eu tenho uma equipe, que ela pode ter a segurança que se naquele momento eu não estiver, ela pode contar com mais 7 médicas que estarão à disposição dela, que nós trabalhamos em dupla, que naquele momento ali eu posso dividir uma responsabilidade com a Milka, com a Suânia, com a Alicia, porque a gente sabe que a obstetrícia é dinâmico, não é? E dividir a responsabilidade também com a paciente, porque para ela, na hora que ela... Já tive paciente que na hora que ela viu 2 médicas, ela disse, doutora, eu tô tão importante, eu tenho 2 médicas aqui no meu parto, no meu trabalho de parto, mas... É porque ela é importante pra gente. Ela é importante, a família é muito importante. A família é importante. Então, aquela família que chega pra gente, que a gente quer demonstrar a segurança, que a gente quer criar aqui o podcast, porque às vezes eu falo assim, doutora Milka, doutora Alicia, doutora Suânia, quem são? Aqui o podcast é uma forma da família nos conhecerem. É como vocês falaram, vocês 2 são sorridentes, eu e Lícia já somos mais... reservadas. Então, se chega no consultório, que consulta com Milka, chega comigo, mas a doutora não deu nenhum sorriso. É um choque. É um choque, né? Mas assim, nós somos mais reservadas e vocês são mais espontâneas. E o podcast é uma forma de aproximar. E esses novos projetos, e cada dia a gente vai aumentando. Tem muita coisa boa, muita coisa legal. Uma outra coisa que eu fico super feliz, hoje mesmo, eu tenho uma paciente uma mulher que ela tá ali, chegou à 37ª semana e eu falei assim pra ela, uma paciente que ela tem uma ameaça de trabalho de parto prematuro, e a gente chegou ali às 37 e disse, olha, vencemos a prematuridade. E eu disse assim, olha, qualquer hora que pra você o bebê vai nascer, você tem meu telefone, você sabe que você pode me ligar, mas eu vou te introduzir num grupo que eu tenho com minhas 7 colegas, que tu já conhece pelo podcast, que tu já conhece que elas trabalham comigo, e tu vai poder dividir as tuas angústias, as tuas dúvidas. É maravilhoso, é maravilhoso. Você vai participar desse grupo conosco, porque a tua dúvida também pode ser de outra paciente minha, da doutora Milka, que tá lá no grupo, e isso é tão legal que a gente interage é gostoso demais. Essas mulheres, a gente
ver ali elas postando a despedida da barriga, a experiência foto dos dela, neném, a foto, gente. E aquela experiência também que elas ficam ali naquela expectativa de ir pra maternidade naquele dia do nascimento e tudo. Tá que nem aquele dia, gente, vocês viram a gafe que eu cometi. Amiga, eu vi, já comentei na hora. A minha paciente estava com cirurgia marcada. E aí ela fica em jejum, porque é um procedimento cirúrgico, né? E eu querendo dar aquele motivacional da boa alimentação, postei um prato de salada com coisa. No almoço. Ela em jejum. Desde o café não tinha comido nada. A minha ideia era mostrar que comida é saudável pra elas e tal. Doutora, a senhora tá postando um almoço e eu tô aqui com o máximo. Eu acho. Não, e sabe o que eu tô achando legal? É a expectativa que elas estão gerando pela outra paciente. Você já pensa. É gostoso demais, Nasceu. Já nasceu. Uma entrou em trabalho, botou lá, nasceu, tá tudo bem. Aí já ficam aquelas lá aguardando. Quem será? Será que vai ser uma de nós agora, essa noite? E fica aquela expectativa. E é bom a gente vivenciar isso com elas, né? Hoje, na hora que eu falei pra minha paciente, olha, eu vou te inserir no grupo, e o grupo é assim, lá você vai conhecer as outras que estão também ali para nascer, já vai ter puérperas ali, porque geralmente a gente deixa ali no grupo ali nas primeiras semanas para poder elas interagirem, porque elas ficam na expectativa do nascimento ali das outras mulheres, né? E isso é muito divertido, é uma legal. forma que a gente tende a aproximar. Foi um projeto que começou, que a gente ficou, será que vai dar certo? É verdade. Não é? Foi. E agora tá sendo tão assim... Aceito. E a gente quer participar, e às vezes a gente vai tirar a paciente já teve o neném, vai sair do grupo, a gente vai despedir dela, olha, agora vão chegar outras mulheres que vão participar desse momento com vocês. Mas, assim, é tanta coisa, tantos projetos que a gente tá executando e tanta coisa que a gente tá elaborando pro futuro, né, que a gente ainda não pode falar aqui. É tão legal. Mas é verdade, muita coisa. Vai dar o que falar nos próximos episódios. Vai, com certeza. Com certeza. E essa questão da assistência em dupla, além de ser legal falar, porque eu tenho muito orgulho de falar da Equipe Luz. Eu amo. E aí, além disso, teve uma situação de um parto que a gente fez juntas, né? A paciente estava entrando já, vindo parto normal. E quando ela me viu, ela abriu a obstetra, a pré-natalista, teoricamente era a Suânia, né? Porque a paciente é da equipe, na verdade. Mas na hora que ela me viu, ela deu um sorriso. E eu dei um abraço nela. Foi aquela coisa tão gostosa. Não há estranhos, sabe? Naquele momento. Então, as duas estavam ali em conexão com ela. Estava todo mundo 100% entregue. E aí, depois, ela relatou para a Suânia que na hora que ela me viu, ela ficou assim tão feliz. E eu falei pra ela vários momentos no parto. Inclusive, eu até chorei mais uma vez nesse parto. Eu não aguento mais chorar em parto. Eu choro, impressionante. Mas foi um parto lindo mesmo. Lindo. 100% assim, foi todo mundo entregue. Lindo. Foi maravilhoso. Então, isso que tu estás falando, na prática, não só no consultório, mas na prática, é uma coisa, assim, sobrenatural. Não tem explicação. E assim, trabalhar em dupla... Depois que a gente... É aquela coisa, né? Depois que tu sabe o que é bom, tu não quer mais... Regredir. De forma alguma. Gente, trabalhar em dupla é tão bom. É tão bom dividir responsabilidade. Enquanto eu tô fazendo uma coisa, a outra colega tá fazendo outra, a gente vai se revezando, a gente vai se ajudando, discutindo. O que tu acha? O que a gente pode fazer? Sabe? E dá uma leveza, não só pra gente que tá fazendo assistência ao parto, e essa segurança que a paciente, né, se sente tão acolhida, tão importante. Nossa, eu tenho 2 obstetras aqui só pra mim. E isso é algo realmente pioneiro. Desde sempre a gente tenta sempre fazer diferença, né? Fazer com que cada vez o parto seja um momento único. Como a gente fala, a nossa missão, né, é ter uma experiência positiva de parto. Essa é a nossa missão. Então, aquilo que a gente puder fazer sempre para levar essa experiência positiva de parto, a gente vai fazer. E acaba que são coisas pioneiras, né? Verdade. A gente começa lá no iniciozinho com a música, mostrando o bebê pela tenda, depois mostrando a tenda, pega outro campo, complementar o pai cortando o cordão. No início, o pai cortando o cordão, bota a luva.
E treina a colocar luva. Faz isso. Não, luva estéreo. Primeiro foi luva e estéreo. E ele colocava luva tudo errado, luva estéreo. Aí depois mudou pra luva de procedimento. Aí que finalmente a gente pra quê? Qual sentido? Ainda teve aquelas entravezinhas, né? Eu até falo pras mulheres, né? Eu nem pergunto. Eu pego bem aqui a tesoura. Pegue. Pode cortar. É verdade. Porque, na verdade, às vezes eles têm medo, né? Do novo. Eles não sabem, tipo assim, não sabem nem se querem. Não sabem, às vezes, não vou cortar porque eu tenho medo. Não sabem nem o que vão fazer ali. Mas e aí a gente quando sabe pega de surpresa, acaba que eles ficam mais corajosos. E a gente sabe que é um momento importante. Que tipo assim, eles vão desligar ali. E quando o pai não quer cortar, né? A mãe corta. Já tivemos situações assim, não é? Foi bem legal. Bem legal. Marcante. Vó que participou do parto e cortou, e participou daquele momento que ela ficou assim, extasiada. Então, assim, tudo que a gente faz é pra levar até uma experiência positiva. Da mesma forma que a gente se preocupa, por exemplo, com o ambiente, né? Aí a gente começou a fosforilar entre nós. Como que a gente vai dizer para as pessoas que estão fora daquela sala, assim, naquela janelinha, que ali está acontecendo um momento diferente e que não é qualquer sala de cirurgia. Ali está nascendo uma pessoa, fulano de tal, é o momento de nascimento dele. E aí surgiu a ideia da plaquinha na porta, né, que a gente colocou para identificar que aquela sala não é uma cirurgia qualquer. É um ambiente de nascimento de uma pessoa que tá o nome dela escrito naquele lugar. Detalhe, gente, surgiu da ideia de porta de maternidade. Todo mundo conhece porta de maternidade? Quando você coloca o nome do bebezinho pra botar na sua porta. Então, a equipe Luz, a gente então vai ter porta de centro cirúrgico. Porta de nascimento. E lá a gente coloca o nome da família. Papai, mamãe, obstetras, pediatras, a data, tudinho. Porque aquilo ali, depois a mulher leva... E fica como lembrança daquele momento. E é um momento, é uma coisa especial demais. E quando o pai chega, porque assim, a mãe geralmente não vê a gente colocar, porque quando a gente coloca, normalmente ela já tá lá dentro do centro cirúrgico, né? Já tá lá esperando. Mas aí o pai, quando chega, que às vezes vai abrir a porta, que olha o nome dele tá ali, pega meio que assim, meu Deus, meu nome escrito bem aqui. Que legal, que importante. Que às vezes tem famílias que a mulher é só... a protagonista e o marido fica um pouquinho de lado. Não. É a família. Igual a nossa agenda. É a família que é protagonista. Ele também... Ela vai virar mãe, mas ele também vai ser pai. Verdade. Ele tá nascendo um pai naquele momento. A nossa agenda também veio com esse intuito, né? Como eu sempre falo, nós somos pioneiras em tudo que a gente faz. Graças a Deus. O surgimento da nossa agenda, e lá que a nossa paciente sabe, né? Nossa agenda tem basicamente um dicionário, né? Dicionário, sei lá como é que fala, pra tirar todas as dúvidas, tá lá no tem ponto. Muita informação. Muita informação. E eu falo assim, agora vai começar a parte da informação, informativa, assim que eu falo pra elas na consulta. Nome da mamãe e nome do papai. Existe, exatamente. E aí, quando a gente vai perguntar... o nome do bebê. Tem. Mas porque o que é comum? Tu perguntar o nome da mãe e saber o nome do bebê. Mas o nome do pai, geralmente, vocês não perguntam. Exato. E é muito comum, na hora do pré-natal, tu pergunta, e qual é o nome do papai? Aí ele, olha... Tô aqui. Com surpresas, né? Gente, nossa! E já teve casos, realmente, às vezes, a mulher, ela troca de obstetra, né? Ou então foi em alguma consulta de emergência, foi em alguma consulta antes de vir com a gente. E aí ela fala assim, olha, fulano de tal, ninguém tinha perguntado pelo teu nome antes, não. Ele se sente, né? Importante. É importante, na verdade. E os pais, eles realmente já tiveram alguns, eles falam assim, olha... Vocês deviam ter um pré-natal do homem também, porque vocês ficam só perguntando da mulher. Pergunta, como é que você está hoje? Tem que perguntar pro pai também. Até porque tem uns que somatizam todos, sim, né? Sim. Da gestação. Acontece, verdade. Mas assim, o grupo, ele cresceu, tiveram tantos projetos, tantas histórias, assim, a gente conseguiu modificar tanta coisa, difundir, para que outros colegas também fizessem. Sim. E... mostrando aqui para as famílias que não nos conhecem, como é que a gente trabalha, os projetos que a gente está implantando e principalmente que tem muita coisa nova aqui. Então, eu queria finalizar com vocês dizendo que eu, apesar de ter sido preceptora de vocês, eu tenho orgulho de trabalhar com vocês, entendeu? Porque era algo que eu gostaria de executar há muito tempo e eu não conseguia fazer sozinha.
entendeu? Então, esse trabalho, esse movimento que a gente está executando hoje, que a gente está propagando, que a gente quer que outras mulheres conheçam como é uma forma de fazer um nascimento, de participar, de que aquela família ela é protagonista e que aquilo dali não é algo corriqueiro pra gente, que é importante pra gente também, não é? Eu queria finalizar com um brinde e deixando aqui que novos projetos vão surgir e a gente vai estar aqui pra falar. Tenho orgulho da gente. Eu também tenho muito orgulho da gente. Assistam o nosso podcast. Muita luz pra vocês. Não esqueçam de se inscrever. No canal. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Que tem muita coisa pra vocês aqui. Compartilhe com a família, com os amigos, porque tem muita coisa legal aqui pra vocês. Muita coisa planejada, muito assunto legal vindo por aí. Muitos convidados excepcionais. Muitos convidados. E fiquem atentos ao próximo episódio. O próximo episódio está bombástico. Tá maravilhoso, é verdade. Até a beijo próxima. no coração de todos. Beijo. Todos vocês. Beijo. Obrigada Tchau. por estarem com a gente. Tchau, tchau.